Minha namorada é feminista. Devo me casar com ela? Olha, a Bíblia apresenta uma visão da relação marido e mulher que é complementarista. Mas hoje é comum um homem namorar uma moça que se apresenta como uma feminista cristã, como se isso fosse possível. É sensato casar com alguém que pensa dessa maneira? Meus amigos, a discordância aqui é gritante. Qual de vocês, você ou ela, vai escolher sacrificar a sua consciência e, com isso, sua própria integridade para fazer o casamento dar certo? Você entra no casamento acreditando que é a vontade de Deus que você, homem, cumpra o papel de cabeça, como estabelecido em Efésios 5, mas ela não. Ela entra no casamento acreditando que é a vontade de Deus que você não assuma um papel especial como líder ou como cabeça. Você entra acreditando que Deus te chama para criar seus filhos na instrução do Senhor, incluindo a instrução de que os homens devem ser maridos que lideram no casamento e as suas filhas devem ser esposas que submetem-se alegremente a seus maridos. Já a sua esposa entrará no casamento acreditando que Deus te chama para criar filhos que sejam igualitários, onde não há distinção. Maridos e esposas discordarão sobre muitas coisas, mas em questões de uma consciência biblicamente formada, questões que afetam a dinâmica do relacionamento a todo momento, esse tipo de discordância é impraticável. Então, respondendo à pergunta, se a sua noiva, sua namorada é feminista, é melhor você pular fora. Não siga em frente com esse relacionamento. Olha, toda feminista cristã, ela nem é uma boa feminista, nem uma boa cristã, certo? Porque, na verdade, ela quer fazer um amálgama, né? Uma junção de duas coisas que são irreconciliáveis. O feminismo nasce, ele é criado já nas suas primeiras ondas como um movimento de contestação da moralidade cristã. O feminismo não nasce com esse negócio de direito a voto, esquece, isso é tudo balela que ensinam pra gente. Não nasce com busca por direitos iguais, não é isso. Nasce por detrás, né, nas raízes desse movimento, há um questionamento da moralidade cristã. Moralidade que diz que homem é homem, que mulher é mulher, certo? E que a família é um núcleo fundamental para a formação da sociedade e para a formação das novas gerações. Então, feminista cristã, ou ela não sabe o que é ser cristão, ela tem um cristianismo raso, nominal, letárgico, não tem um aprofundamento nas compreensões bíblicas, na própria antropologia, o que é o ser humano, quem é o homem, quem é a mulher, certo? Carece de um estudo mais claro, mais bíblico, é uma cristã que tem a sua mentalidade formada pela sociologia anticristã e não pela Bíblia. E ao mesmo tempo ela não é uma boa feminista, porque ela não estudou nem a origem do movimento. Ela simplesmente aderiu a bandeiras, né, que quem em sã consciência vai dizer que mulheres e homens não têm direitos iguais. Qualquer pessoa vai dizer isso. Então ela pega bandeiras que são aparentemente feministas, que na verdade elas são um senso comum, certo? E isso não é a essência, certo? Isso não está no núcleo da proposta feminista. E ela pega aquilo que está na casca, certo? Aquilo que é uma bandeira quase que exterior, não é o núcleo do movimento feminista, e se declara feminista sem nem saber o que é. Então você, feminista cristã, você é uma vergonha para os dois lados. Você nem é uma boa feminista, nem uma boa cristã. Então decida-se o que você quer ser. O feministo, eu vejo que esse sujeito, ele existe a partir de duas motivações, né? Com isso eu quero dizer o seguinte, é possível haver dois feministas, tá bom? Existe aquele que é aquele sujeito totalmente formatado pelo mundo ao seu redor. É o sujeito sem caráter, é o sujeito sem espinha, é o sujeito sem força interior, e ele é quem os outros querem que ele seja, tá bom? Então o que a sociedade diz que está em voga, o que a sociedade diz que é o certo, ele não tem ali recursos sozinho para raciocinar e chegar a conclusões. Ele não tem uma mente cativa pela palavra de Deus e não sabe discernir certo do errado. E o que ele faz? Ele é aquilo que a sociedade quer que ele seja. Ele é um produto do seu meio. E como hoje a causa feminista ela é muito forte, certo? A ponto de impactar até mesmo políticas empresariais, políticas públicas, o que o feminista é? Ele é um pobre coitado. Ele simplesmente não raciocina por si próprio e ele é quem os outros dizem que ele tem que ser. E é natural que à medida em que ele está defendendo a causa feminista, você tem esse primeiro tipo de feminista, que é quem? É aquele sujeito que vai se tornando cada vez mais feminino. Ele vai se tornando cada vez mais parecido com as mulheres que ele entende que ele tem que defender.
Então ele vai se desmasculinizando, né? Ele vai se emasculando, ele vai abrindo mão de posturas, de posicionamentos, de vestir-se, né, de trajar-se, de falar como é típico de um homem, e ele vai se tornando aquele ser cada vez mais feminino. Esse é o primeiro feminista. Mas tem um outro. E esse segundo feminista, digamos assim, que ele é bem esperto. Por quê? Porque ele sabe que na causa feminista tem muitas mulheres que entendem que a sexualidade tem que ser livre, leve e solta. Então elas têm que ter uma vida sexual ativa, promíscua, constante. E aí o que é esse feminista espertinho? Ele se aproxima das mulheres, defendendo a causa do feminismo. Por quê? Porque ele quer ser visto como alguém autorizado a deitar-se com as feministas. Então, ele nada mais é do que um sujeito que entendeu que ele vai conseguir sexo fácil, sexo promíscuo, certo? Sexo intenso, e ele vai conseguir isso de maneira muito fácil, simplesmente dizendo algumas palavras doces que elas querem ouvir. Mulheres, desde o primeiro pecado, Satanás já entendeu que a melhor maneira de convencer uma mulher do erro é chegar no ouvido e falar palavras que ela quer ouvir. O feminista faz isso com vocês. Vocês acham que estão abafando, né? Nossa, veja, até os homens estão concordando conosco. Ele não está concordando com você. Ele quer se deitar com você. E você está acreditando naquilo que ele tem a dizer. Esse é o segundo tipo de feminista. Eu diria o seguinte para você, meu amigo, você que casou, tá? Você é o responsável espiritual por zelar pela tua casa, zelar pela tua família, zelar pela tua esposa. Isso você vai fazer, claro, tendo o apoio da igreja, você vai fazer isso tendo o apoio de amigos, mas você é o sacerdote da tua casa. Então você deve preservar, zelar espiritualmente pela sua esposa e futuramente pelos seus filhos. Isso significa que, dependendo das pessoas com quem ela anda, dependendo do curso que ela está fazendo, você deve ser aquela pessoa que tem a liberdade de conversar com ela, de perguntar, de avaliar onde há a verdade, onde há a mentira e ajudá-la a continuar trilhando o caminho da luz. Então, a esposa vai, entra numa faculdade, começa a ouvir um monte de balela e se torna uma feminista radical. Isso não acontece do dia para a noite. Isso acontece em parte porque ela está gradativamente recebendo ali doses de mentira e ela própria não construiu uma espiritualidade sólida a ponto de discernir a mentira, então ela começou a receber, a assimilar a mentira, em parte por erro dela, mas em parte também por omissão do marido. Desde o primeiro casal, desde o primeiro pecado, nós temos lá em Adão um marido omisso, um marido que não agiu no momento em que sua esposa estava sendo tentada. Então, marido cristão, não seja como Adão, seja como Cristo. Cristo é o segundo Adão, é o Adão onde nós ganhamos vida. Então, não fique de braços cruzados ouvindo a serpente sussurrar mentiras no ouvido da sua esposa. Seja ativo. Certo? Isso não é ser controlador, isso é ser zeloso, é você assumir o papel de ser o sacerdote da sua casa. Então, converse com ela, coloque diante de si ali na mesa de jantar, conversem sobre o que é que estão conhecendo, o que estão aprendendo, e não faça isso apenas da parte dela para você, coloque você também as coisas que você tem ouvido, coisas que têm soado estranho, confrontem biblicamente ideias que estão surgindo para que vocês estejam juntos, em harmonia, na verdade, caminhando na luz. Exerça esse seu papel, é sua responsabilidade sua. E se chegou nesse ponto dela tornar-se uma feminista radical, assuma que parte do seu papel você não fez e agora é a hora de você mais do que nunca agir, buscar ser esse homem que santifica o lar, né? A gente tem falado isso, que não é apenas a mulher que santifica o lar quando ela é cristã e o marido não. Mas nós temos também o outro lado. Se o outro cônjuge, o marido, ele é um cristão fervoroso e a esposa está se distanciando, ele tem essa habilidade dada por Deus de santificar o seu lar, de ser essa presença abençoadora, essa influência persuasiva por Cristo. Então, se aconteceu, e você não se atentou para o fato de que você deveria zelar pela sua esposa e ela está se tornando uma feminista, mais do que nunca assuma o seu papel e busque santificar o seu lar, ser essa presença abençoadora na vida dela. É por isso que eu digo que o feminismo ele não tem a ver com direitos iguais para as mulheres. O feminismo, sobretudo, ele é um movimento de você diminuir o papel, o poder da família dentro das transformações de uma sociedade. Certo? Então o que o feminismo faz? Ele busca esvaziar o homem do seu papel, da sua liderança, da sua autoridade
e usurpa para as mulheres todas essas características do que deveria ser a presença do homem na relação. É por isso que mulheres feministas, vias de regra, elas se tornam cada vez mais masculinizadas. Elas adotam posturas, elas adoram vestimentas, elas adotam cortes de cabelo que não valorizam a feminilidade, não valorizam as mulheres em si. Na verdade, assemelham as mulheres com os homens. Portanto, fica claro isso. O movimento feminista não quer que as mulheres tenham direitos iguais. Ela quer tornar as mulheres iguais aos homens, especialmente nos aspectos nocivos, negativos que os homens caídos apresentam. Então nós acabamos tendo uma sociedade permeada por homens, homens que nasceram homens e homens que estão se tornando homens à medida que estão cada vez mais se assemelhando. Nasceram mulheres, mas estão se tornando cada vez mais assim. E a mulher mesmo, né? A mulher, na sua característica feminina, a mulher que nasceu feminina e quer ser assim, ela cada vez tem menos espaço. Veja o que está acontecendo nas práticas esportivas, certo? Você cada vez tem menos espaço. Ou seja, o feminismo diminui o papel do homem e faz com que a mulher feminina seja cada vez mais rara. Com isso, você simplesmente destrói a família como núcleo de uma sociedade. Você faz com que indivíduos tenham existências fragmentadas, identidades distorcidas, eles não têm mais referencial existencial, eles sequer sabem quem são, eles sequer sabem como podem produzir, como podem trabalhar, o que eles têm de forte, o que eles têm de fraco, se tornam ali todos indivíduos com identidade disfuncional, e o fim disso é tornarem-se ali pessoas necessitadas de ajuda, dependentes de intervenção de outros, sobretudo do Estado, para que possam continuar existindo. Assim a gente quebra o poder da família e entrega o poder a uma entidade externa que vai cuidar da gente, afinal de contas a gente não sabe nem quem a gente é, como é que a gente vai cuidar de nós mesmos?